falar sobre agrupamento de dados dentro do Power Query. Existem várias formas de fazer essa conexão aqui com o Power Query. Não sei se vocês conhecem o Power Query, mas o Power Query ele é uma ferramenta de tratamento de dados da Microsoft, né, do pacote Office. E pode ser usado no Excel, no Power BI. Muitas pessoas tiveram o primeiro contato com o Power Query através do Power BI, mas ele também pode ser utilizado dentro do Excel. E antes de mais nada, esses dados são fictícios, tá? Vieram da internet, então não são dados reais. Então, para eu fazer essa primeira carregamento de dados, existem várias formas de fazer, mas eu vou fazer aqui do jeito mais simples, que é o quê? Já estou com o arquivo aqui aberto. E eu vou só selecionar aqui as colunas, né, que eu quero carregar e vou aqui, ó, de tabela, intervalo. Então, o próprio Excel, ele seleciona o intervalo, ele cria uma tabela automática e ele já abre para o Power Query. Então, é bem simples e automático. Inicialmente, quando o Power Query ele carrega a primeira base de dados, né, ó, ele já sozinho ele cria uma etapa de tipo alterado. Essa etapa de tipo alterado, ele detecta que tipo de dados é essa coluna e ele mesmo define. Se é uma coluna de data, se é um valor numérico, se é um texto, o que for. Isso aqui ajuda a gente na hora do tratamento dos dados, tá? Mas agora eu não vou utilizar esse tipo alterado, então faz diferença ou não faz deixar aqui. Então eu não quero deixar, eu vou tirar, mas você não vai utilizar isso aqui agora. Agora, por que agrupar dados, né? Aí vem a dúvida. Esse vídeo surgiu através de uma dúvida de uma colega de trabalho, que ela queria diminuir a quantidade de linhas de uma base de dados que ela estava trabalhando. Né? Uma base de dados muito grande, onde ela carrega mês a mês, e os meses vão num nível muito granular, né? É um nível muito fino de dados, vai e até o nível de produto, por exemplo, né? E não precisava desses dados. Muitas vezes, quando a gente extrai os dados de um sistema, vem muita informação que a gente não usa. E, às vezes, para não perder, né, os valores que estão ali e tal, a gente acaba deixando tudo na base de dados. Mas existem formas de agrupar esses dados e não perder a informação inicial, que é o valor total que está ali, por exemplo. Uma delas é agrupando dados. Então, a ideia inicial dessa minha colega era para diminuir a quantidade de linhas e vou trazer aqui a forma mais fácil de fazer isso. Existem várias outras formas, mas você pode fazer dessa forma também, que ajuda. Aqui é muito simples. Se você quiser agrupar dados, você tem várias opções, mas uma delas, por exemplo, é só ir aqui com o botão direito no título e pedir para agrupar por. Na hora que você pede para agrupar por, ele traz aqui a primeira telinha inicial, onde você vai começar do zero, onde você pode selecionar uma coluna para agrupar ou várias colunas. Ou existe a opção também de você já selecionar as colunas que você quer agrupar. Você pode clicar em uma, dar um Ctrl, clicar na outra. Você pode ir selecionando como no Excel, tá? Você pode selecionar, é bem parecido. Por esse ângulo aqui é bem parecido. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou querer agrupar pelo código do produto e pelo canal. É só um exemplo, tá, gente? Vocês podem agrupar do jeito da necessidade de vocês. Aqui eu selecionei as colunas, eu vou só dar um botão direito e vou colocar agrupar por. E ele já vai trazer as colunas que eu selecionei. Nesse caso, se torna mais fácil, porque se você. Aqui eu só tenho duas colunas, mas vamos supor que tu tem uma base de dados com 30 colunas. Aí tu ia ter que ir aqui selecionar uma por uma, dá maior trabalho, né? Então, se tu fizer só selecionar, dar um Ctrl Shift aqui e selecionar várias colunas ao mesmo tempo, vai ficar mais fácil, certo? Então, aqui eu já deixei as colunas selecionadas, eu vou criar um título novo. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar essas colunas aqui que não estão selecionadas, elas vão deixar de existir dessa nova, a partir da nova etapa. Não é que elas vão deixar de existir na base, não vão, tá?
Se você voltar para a etapa anterior, essas colunas vão estar lá. Mas a partir da etapa que foi agrupada, elas vão deixar de existir. Então ela vai se tornar mais leve a base. E aí, ó, eu quero agrupar essas colunas aqui. Eu vou até criar aqui um título novo para a nova coluna de valores. Total agrupado. Agrupado. E aqui eu seleciono, enfim, a coluna, o tipo de operação que eu quero fazer, né? Média, tarará, mas eu vou botar em soma. E aqui eu seleciono a coluna de valores. Então, ele vai pegar, vai fazer uma combinação, né? Do código do produto, o código do o tipo de canal, né? O produto, o canal, e vai fazer um agrupamento, um somatório e vai gerar um valor novo. E é uma forma de não perder informação, mas diminuir a quantidade de dados que estão ali. Então, já selecionei, é só dar um OK. Então, ele mesmo faz o trabalho, é bem simples. Carregou. Aí ele já carregou, gente. O que foi que ele fez? Ele pegou os produtos que estão lá, os canais, e foi criando somatórios com base nessa chave, né? O código do produto CHO014 mais loja, dá esse total aqui. Então ele vai fazendo um somatório dessas chaves e vai criar uma nova coluna de valor. Aí, como eu falei para vocês aqui, aquelas colunas que estavam aqui antes, elas deixaram de existir, certo? Então, se você voltar para a etapa anterior, elas vão estar lá, mas a partir da nova, elas não estão mais, certo? Aí aqui eu vou fazer um check só para vocês verificarem que os dados não vão se modificar mesmo. Para levar esses dados para o Excel, eu vou botar só fechar e carregar. Aí ele mesmo vai carregar. Ele está carregando sozinho. Aqui, ó. Sozinho ele está carregando. Carregou. Vou minimizar isso aqui. Aí aqui, ó, eu tenho duas tabelas. Eu tenho uma tabela inicial. Eu vou até botar o nome aqui, inicial. Só para vocês conseguirem distinguir. E a agrupada. Certo? Aí, ó, primeira coisa. Olha aqui, a quantidade de dados da tabela inicial. Quantas linhas, ó? 8.399 linhas. Vamos só conferir se é isso mesmo? 8.399 linhas. Agora vamos para a coluna que foi agrupada. 93 linhas. Olha a quantidade de linhas que ele salva. Absurda, né? Aí vamos fazer o check. Será realmente que não se perdeu as informações? Será que eu não perdi dados aqui? Vou fazer o check. Eu vou criar duas tabelas dinâmicas. A primeira dessa daqui, inserir tabela dinâmica. Aí ele vai criar a primeira tabela dinâmica. Eu vou botar aqui o total agrupado e o canal. É só uma forma de checar, tá? Eu vou só tratar aqui os dados, porque eu não gosto de ver os dados bagunçados, não, gente. É um tique que eu tenho. Essa é a primeira tabela. Aí eu vou para a segunda tabela, que é a tabela inicial. Aí eu vou criar a mesma dinâmica, só que outra dinâmica e levar ela para o mesmo lugar. Ó. Vou botar aqui embaixo, para a gente comparar fácil. Aí eu vou pegar os valores aqui, eu já vou tratar, né, que eu tenho um toquezinho. E vou trazer o mesmo canal aqui. Só para vocês verem. Não se alterou a quantidade de dados, né? Os valores estão intactos. Porém, quando você olha aqui, ó, a fonte de dados da primeira tabela é a tabela agrupada, que só tem 93 linhas. Então, essa é uma utilidade muito grande do agrupamento de dados dentro do Power Query. E é isso, é um vídeo simples, espero ter ajudado. Eu estou começando agora, né, a fazer vídeos para o YouTube, então não vai ser perfeito. Eu não tenho cronograma, não tenho temas para fazer, só vou ficar trazendo dúvidas que colegas de trabalho têm no dia a dia, eu vou tentar trazer aqui para vocês. Mas se vocês tiverem dúvidas também, algum tema, vocês podem trazer aqui, que eu posso estar fazendo uma gravação e trazendo aqui para vocês. E é isso, pessoal. Obrigada. Desculpa qualquer ruído aí que possa ter. E até a próxima.